Quadro novo aqui no meu canal se chama Fran Quer Saber e nesse vídeo eu vou explicar as 5 perguntas mais feitas no Google sobre ansiedade. Fala galera, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo, mais uma dose de curiosidade para vocês e a partir de hoje, toda quinta-feira, vai ter vídeo com especialistas e dessa vez o especialista é o psiquiatra Dr. Ricardo Zimmer. Então vamos lá para a primeira pergunta, quais os sintomas físicos e psicológicos da ansiedade? Então, vindo da cabeça até os pés. Dores de cabeça, visão turva, boca seca, nó na garganta, dificuldades de estômago, falta de ar, taquicardia, às vezes problemas gastrointestinais, necessidade de ir logo para o banheiro, amortecimentos, tensões, dores, enfim, qualquer coisa. A ansiedade, ela exagera, ela exacerba os nossos sintomas físicos. Dos psicológicos, então, seriam os medos propriamente, quando a gente está frente a alguma coisa, né? Então você tem um medo de algo, e também as preocupações, aquelas coisas que ficam martelando na cabeça e vai que não dá certo, e se for e tudo mais. Mais ou menos esses são os psicológicos. E você precisa ter todos os sintomas para ser diagnosticado com algum problema de ansiedade? Não, na verdade você pode ter um ou dois, desde que isso seja muito sofrido para você. Então o diagnóstico ele é muito subjetivo. Se você dá uma nota de sofrimento, por exemplo, de 5 ou 7, se isso está atrapalhando o teu dia a dia, já pode ser diagnosticado como um quadro de ansiedade. Já é importante buscar por um especialista. Segunda pergunta, qual é a causa da ansiedade? A causa são várias, não é uma causa da ansiedade. A ansiedade ela é uma situação normal. Eu brinco com os pacientes, enquanto você estiver vivo, você vai ter ansiedade, só que às vezes ela é menor. Então, quando ela começa a ser um problema, ela começa a ser uma doença, a gente chama de transtorno. A causa dela é porque a gente tem medo para a nossa vida. A gente foi feito para viver na pré-história, então a gente tinha que fugir de leões, lutar e tudo mais, só que a gente mudou o ambiente, Fran, e agora a gente não precisa mais matar a própria comida. Só que o nosso cérebro continua vindo com o mesmo programa, então ele exacerba as ameaças, exagera as ameaças e nos coloca como se fôssemos incompetentes para lidar com as coisas. E aí a gente fica ansioso e fica com medo. Então agora a terceira pergunta, quais são os sintomas de uma crise de ansiedade? Então a crise de ansiedade é quando a ansiedade chega a ficar num exagero. Muitas pessoas às vezes vão pensar que vão morrer, que estão tendo um infarto, que vão desfalecer, que vão perder o controle. Os sintomas físicos são falta de ar, amortecimento, boca seca, tudo mais, seguidos disso tudo de um grande medo. Esses são os sintomas da crise. Você pode ter crise quando você está dando uma palestra, quando você está num show, você está lá no meio do shopping, acho que não consegue sair, no meio de um congestionamento. Então, esses são os sintomas da agorafobia, que é esse medo da gente ficar desamparado no meio das coisas. Agora vamos para a quarta pergunta. Quais os tipos de transtorno de ansiedade? Então, vamos lá. O medo, eu posso ter medo de elevador, é uma fobia específica. A ansiedade social, que é o medo de se expor, né? Algumas pessoas têm uma timidez exagerada. A gente tem a síndrome do pânico, que é essa crise de ansiedade que vem do nada, né? Transtorno de ansiedade generalizada, que é a preocupação crônica, seguido de alguns sintomas físicos e desconforto, dos mais variados. O TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, que são aquelas dúvidas que vêm, e aí são as obsessões, seguido das compulsões, que é aquele ato de limpar, às vezes, ou de organizar e tudo mais. E o estresse pós-traumático, quando a pessoa sofreu, concretamente, ou mesmo subjetivamente, uma situação de ameaça à própria vida. E ela começa a ter revivências, uma falta das emoções a partir daquilo. Basicamente seriam esses os tipos de ansiedade. Vale dar uma buscada e quem sabe a gente faz mais vídeos para explicar de cada tipo específico, né? Agora a quinta pergunta e última que todo mundo quer saber. O que a gente faz para curar a ansiedade? Tem como curar a ansiedade? Então, a ansiedade ela é fisiológica, a gente já nasce para sentir ansiedade, só que algumas pessoas ela fica exagerada. Então, o que resolve para tratar a ansiedade?
primeiro, fazer terapia cognitivo-comportamental de preferência, para você perder o medo tanto das ideias quanto das emoções que você tem. E outro, usar as medicações. Em psiquiatria, as melhores respostas que a gente tem dos tratamentos é justamente tratando ansiedade. O problema é que as pessoas querem sumir com a ansiedade. Não é isso. Entenda a ansiedade como uma correção de rota. Se eu estou sentindo ansiedade, alguma coisa eu tenho que corrigir na minha vida. Às vezes eu vou começar a fazer atividade física, treinar meditação, me alimentar adequadamente. E se você já tem muito tempo a ansiedade, eu te sugiro, toma certo remédio, porque assim, o teu cérebro ele vai treinar a fazer aquilo que você fizer mais. Quanto mais tempo você tem de ansiedade ou de síndrome do pânico, o que for, mais aquilo fica forte e mais fácil fica usar aquelas vias neuronais. E aí quando as pessoas param o tratamento antes da hora, elas acabam ficando mais viciadas no comportamento ansioso. E é aí que esses tratamentos acabam sendo tão longos. O preguiçoso tem trabalho dobrado. Se você tem alguma coisa para fazer, faça tudo o que você puder para melhorar a ansiedade. E aí, com isso, você encurta todo o tempo de tratamento. E daí pode buscar tanto para um psicólogo, um psiquiatra, para aqueles... Como que a pessoa define se é um psicólogo ou se é um psiquiatra? O ideal seriam os dois tratamentos juntos. Muito raro eu não encaminhar algum paciente para psicologia, para tratamento de psicoterapia, quando ele vem comigo, para os quadros de ansiedade. Só se a pessoa mesmo não quiser muito, mas assim mesmo tecnicamente dá o melhor resultado de tratamento associar as duas coisas. Fármacos que não viciam, que não vão fazer mal para a pessoa, por isso que a gente tem que adequadamente acertar para cada um o tratamento, e terapia também contribui muito. Legal. Doutor, muito obrigada. Graças. Esse daí foi o primeiro Fran Quer Saber e a gente se vê na próxima quinta-feira. Será qual que é o próximo tema? Aproveito e já convido vocês para colocarem aqui embaixo sugestões de temas para os especialistas estarem respondendo pra gente, tá bom? A gente se vê na próxima quinta. Valeu!